E aí, meus amigos, tudo bem? Como estamos? E aí, tá todo mundo Olá! bem? Tá todo mundo bem? Ó, a Débora! Tá todo mundo bem? Boa Só na graça. noite, boa noite. Só na graça, né? Seguinte, tá todo mundo com a Bíblia aí? Todo mundo com a Bíblia? Não, porque é o seguinte. Ah, Por que que eu estava perguntando quem trouxe a Bíblia? Porque vamos, certo, fazer nossa oração inicial. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-se nas nossas ações e ajudai-nos a rezá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Show de bola. É o seguinte, como eu estava dizendo, naqueles dias os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com vossos ouvidos. Né? A gente estava vendo a história de Jeremias, né? Enfim, show de bola. Disse Jeremias aos... Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignitários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui, em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra essa cidade e seus habitantes. Pois em verdade o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. No Evangelho a gente lê: Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. E depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Bom, para deixar tudo junto, vou logo ler a liturgia de hoje, perfeito? Então na leitura a gente lê o seguinte: Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos e vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário senão com a satisfação completa? Ouvi-me com atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai o vosso ouvido, e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Na segunda leitura nós lemos: Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E no Evangelho, finalmente, nós lemos: naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Caramba, muita coisa pra gente falar aqui, certo? Mas vamos lá que no final vai dar tudo certo, perfeito? Eu vou juntar o que eu ia falar ontem com o que eu pretendo dizer hoje, né? Então, e como eu falei, vai ser mais bonito, né? Vai ser melhor, né? Vai ser mais completo, né? Acho que a liturgia de ontem e de hoje, elas se complementam de forma muito bonita. Mas enfim, vamos primeiro abrir em Gênesis. Quem tá com a Bíblia, assim, aqui não é só moleza, né? Beleza, agora nós temos a liturgia, né? Assim, nos nossos olhos, pra ficar melhor de acompanhar. Mas abram aí não sei o que vocês usam, né? Não sei se vocês estão com a Bíblia mesmo, não sei se vocês estão com a Bíblia, né? No tablet, né? No celular, enfim. Assim, se você tem tablet, tem celular, é melhor que você use pra coisa boa, né? Então, vamos usar pra abrir em Gênesis, perfeito? E eu quero que a gente abra no capítulo 3, pode ser? A gente vai ler o comecinho até o versículo 15, calma aí. Perfeito. Mas a serpente... Aliás, Moro, tu quer ler? Tu geralmente, né, tá interessado em ler? Oh, é o rapaz! Sim. É o que é Gênesis 3 diz. Dá certo. A serpente no jardim. A serpente era a mais esperta das esferas do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: é das frutas das árvores do jardim que nós comemos. Só da fruta da árvore que está no centro do jardim é que Deus disse: não devem comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. A serpente disse: vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que vocês, no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e comeu, e a ofereceu ao homem dela a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Depois, ouviram o ruído de Javé Deus que passeava no jardim, à brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Javé Deus, entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e tive medo, porque estou nu, e me escondi. Javé Deus continuou: e quem lhe mostrou que você está nu? Será que comeu da árvore da qual lhe proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela quem me deu a fruta, e eu comi. Javé Deus disse à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Javé Deus disse à serpente: por causa do que fez, você será o mais amaldiçoado de todos os animais domésticos e de todas as feras do campo. Terá de se arrastar sobre o ventre e de comer pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre seus descendentes e os descendentes dela. Eles procurarão esmagar-lhe a cabeça, e você tentará morder-lhes o calcanhar. Bom,
a gente tá, assim, numa das passagens mais clássicas de toda a Bíblia, certo? É justamente aquela passagem que Santo Agostinho desenvolve, né? Falando sobre o pecado original lá, né? Não lembro se foi no De Trinitate, né? Mas, enfim, por aí, certo? Acho que não. Na verdade, acho que é... Tem um específico, né? Um escrito dele específico sobre o pecado original. Enfim, o ponto é o seguinte. Estamos falando do pecado original. É interessante que acontece toda uma esquiva, não é? Então, assim... Adão põe culpa em Eva, né? E Eva põe culpa na serpente, né? Não, a culpa é sempre do outro, certo? Enfim, voltando para Santo Agostinho, a gente vê que Santo Agostinho, ele tanto fala desse pecado original, quanto ele fala também daquela capacidade, não é? Aquela capacidade que a gente vem falando no grupo, né? Não sei se estão acompanhando as últimas causas, né? O Padre Paulo, né? E tudo mais. Mas a gente tá falando um negócio chamado Capax Dei, não é? Essa tal da capacidade que é o quê? O que é o Capax Dei? Exatamente, como vocês falaram aí, né? A capacidade de conhecer e acolher o dom total que Deus faz de si mesmo, certo? E agora, vamos agora pegar e diante dessa direção, olhar para a vida de São João Batista. São João Batista, ele, assim, a gente acabou de passar por uma festa muito, né? Muito grande, né? Principalmente aqui no Brasil, certo? Enfim, que tem a ver, né, com um rapaz aí, né? Enfim, que é o quê? É o São João, perfeito. O nome já diz, né? São João. Show de bola? Festa junina, né? Justamente, no ventre de Santa Isabel. João, ele é, digamos assim, santificado. Esse é o primeiro milagre de Cristo. O primeiro. Né? A gente, assim, vê toda a igreja falando, né? Mas principalmente no Tratado da Verdadeira Devoção, né? São Luís Maria Grande Montfort fala justamente que o quê? Que... Ele é batizado. Calma aí, ó. São Luís Maria Grande Montfort fala que Cristo, ele fez 2 milagres através de Nossa Senhora, né? Então, aliás, dois dos seus primeiros milagres, né? Qual que é aquele primeiro milagre na natureza? Qual o milagre que ele afeta a ordem natural das coisas? É justamente na boda de Caná, certo? Que aquilo se torna vinho. Show de bola? Agora, qual que é aquele milagre de graça, da ordem da graça, que é ainda superior, não é? À ordem natural. É o milagre que ele faz em São João. Não é que ele é, digamos assim, como o Moro estava falando, né? Ele é como que batizado naquele momento, certo? Naquele momento ele é feito santo, certo? Olha que coisa forte, não é? Então, assim, nós somos capazes de acolher o que Deus tem para nós, certo? E é isso que Deus tinha para João Batista e isso que Deus separou para todos nós, né? Todos aqui fomos batizados, certo? Então, olha que graça que Deus tem para nós. Mas aí eu pergunto para vocês, diante das leituras que nós fizemos agora, a gente vem se comportando, não é? E já que o tema, eu esqueci de falar, né? Mas o tema de hoje, né, e de ontem, é justamente exame de consciência, né? Essa é a fase do grupo, né? Que a gente tá falando de exame de consciência. Tanto é o tema da revisão, quanto é, assim, um assunto muito propício das aulas do Padre Paulo, né? Então, enfim, façamos um exame de consciência, certo? Agora que eu já coloquei o título, né? Enfim, vamos voltar ao que a gente tava falando. A gente vem se comportando mais como São João Batista ou como Herodes? Qual que é a diferença de São João Batista para Herodes, então? São João Batista é aquele rapaz que no contato com Cristo, ele passa, então, a como o Padre Paulo, mesmo ele fala do sacerdote, né? O que o sacerdote ele é? Ele é o bobo da corte, né? Como o Padre Paulo falou, né? Ele é aquele que aponta para a luz, né? Ele não é a luz, mas ele aponta para a luz, certo? Isso é o que faz São João, não é? Ele aponta para a luz, certo? Ele, digamos assim, ele vai preparando, certo? Aquele terreno para Cristo. Beleza? Isso aconteceu o quê? A partir daquele contato que ele teve com Cristo. Certo? Daquele primeiro milagre, né? Naquele primeiro momento, né? Enfim. E Herodes? O que Herodes faz? Qual que é o contato de Herodes com Cristo? Agora, né, aproveitando que tá todo mundo com a Bíblia e tudo mais, né? Já pegaram, não sei o quê. Vamos agora ler Lucas 23, no caso. Se ler até o 25 vai dar certo. Sim, começa. Levantando-se toda a multidão, levaram-no a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem sublevando a nossa nação e proibindo dar o tributo a César, e dizendo que é ele o Cristo Rei. Pilatos interrogou-o, dizendo: tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: tu dizes. Então Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: não encontro neste homem crime algum. Porém, eles insistiram cada vez mais, dizendo: ele sublevava o povo, ensinando por toda a Judéia,
desde a Galileia, onde começou até aqui. Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, o qual naqueles dias se encontrava também em Jerusalém. Herodes, ao ver Jesus, teve grande alegria, porque havia muito tempo tinha desejo de vê-lo, por ter ouvido acerca dele muitas coisas, e esperava vê-lo fazer algum milagre. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondia. Estavam presentes os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande insistência. Herodes, com seus guardas, desprezou e fez escárnio dele. Olha o que Herodes fez. Desprezou e fez escárnio dele, né? Então, pessoal, a gente, nesse contato com Cristo, nós apontamos e fazemos de toda a nossa vida um sacrifício para Deus? Ou a gente simplesmente passa como se fosse mais um? Como se fosse, um doidinho aqui que passou. Então, continuemos, certo? Enfim. Depois mandou-o vestirem com uma veste branca e enviou-o de volta a Pilatos. Naquele dia ficaram amigos Herodes e Pilatos, porque antes eram inimigos um do outro. Pilatos, tendo chamado os príncipes dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Vós apresentastes-me este homem como perturbador do povo, e eis que, interrogando eu diante de vós, não encontrei nele culpa alguma daquelas que o acusais. Nem Herodes tampouco, pois remeti a ele. E eis que nada foi encontrado nele que mereça morte. Por isso o soltarei depois de castigado. Ora, Pilatos era obrigado a soltar-lhes pela festa da Páscoa um criminoso. Mas todo o povo exclamou a uma voz, dizendo: Fora com esse, solta-nos Barrabás, o qual tinha sido preso por causa de uma sedição levantada na cidade, e por ter cometido homicídio. Pilatos, que desejava livrar Jesus, falou-lhes de novo. Eles, porém, tornaram a gritar, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Ele disse-lhes uma terceira vez: Mas que mal ele fez? Não encontro nele causa alguma de morte. Portanto, castigá-lo-ei e soltarei. Eles, porém, insistiam, pedindo a altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores iam crescendo. Pilatos então declarou que se executasse o que eles pediam. Soltou-lhes aqueles que tinham sido presos por causa de homicídio e de sedição, e abandonou Jesus ao arbítrio deles. Enfim. Ontem, não sei se vocês se lembram, mas ontem, o que a igreja celebrou? A igreja celebrava ontem, vocês se lembram? Santo Afonso de Ligório. Então, há um tempo atrás, aqui no grupo, né, um mesinho mais ou menos, certo? A gente falava, não é? Sobre o Sagrado Coração de Jesus e tudo mais, não é? Aliás, considerando que agora é agosto, faz uns 2, né? Enfim, mas perfeito. Show de bola. Então a gente fala sobre o Sagrado Coração de Jesus, e aquelas meditações sobre o Sagrado Coração de Jesus eram o quê? Meditações de Santo Afonso de Ligório. E Santo Afonso de Ligório, então, abriu os nossos olhos para uma coisa muito importante, que é o amor de Deus. E onde é que nós encontramos principalmente o amor de Deus? Na Eucaristia. E agora eu faço uma pergunta ainda mais profunda. Não só perguntando se nós levamos uma vida pagã, não é, como vivia Herodes, não é? Ou então, se a gente realmente vive como anunciadores de Cristo, como vivia São João Batista. Mas eu quero fazer uma pergunta mais profunda agora. Nós, nesse contato pessoal, físico, com o corpo de Cristo, porque é isso que é a Eucaristia, o corpo de Cristo, certo? Nesse contato, nós então agimos como esses santos sacerdotes, como por exemplo Santo Afonso de Ligório, ou nós fazemos como Pilatos, que lavamos as mãos? É interessante que isso daqui não tava planejado, tá? Falar. Mas eu lembro que o Padre Vitinho, certo? Uma certa vez ele tava lá na missa, celebrando, obviamente, né? E ele falou sobre aquela importância inteira, né, que tem o Cordeiro de Deus, né? Ele falou que ele aproveita para passar quanto mais tempo possível, né, ajoelhado diante de Deus, né? Então, assim, a devoção, né, que, assim, os bons sacerdotes têm pela Eucaristia. Então, eu quero que vocês pensem nessa devoção, certo? Nessa devoção à Eucaristia.
Bom, a gente faz, então, como santos sacerdotes, não é que, inclusive, é isso que o sacerdote é, né? O sacerdote é aquele que tem o poder sobre o corpo de Cristo, né? Ele que pode, no próprio cordeiro, por exemplo, partir o corpo de Cristo, certo? Então, no poder sobre o corpo de Cristo, o que nós fazemos? Como Pilatos, ou então, como, como santos sacerdotes, não é? Enfim, para acabar, eu queria, tá? A última, tá, pessoal? Não se preocupem. Êxodo capítulo 16, certo? A gente vai ler do 1 ao 15, perfeito? E partiram de Elim, e toda a multidão dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, o qual está entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois que tinham saído da terra do Egito. E toda a multidão dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Antes fôssemos mortos na terra do Egito, pela mão do Senhor, quando estávamos sentados junto às panelas das carnes e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a este deserto? Para matardes de fome toda esta multidão? E o Senhor disse a Moisés: Eis que vou fazer chover para vós pães do céu. Saia o povo e colha o que baste para cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Mas ao sexto dia, preparem o que tiverem levado, e seja o dobro que costumavam colher em cada dia. E Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Esta tarde reconhecereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Nós, porém, o que somos, para que murmureis contra nós? E Moisés disse: O Senhor vos dará esta tarde carnes para comer, e pela manhã pães com fartura, porque ouviu a vossa murmuração, com o que murmurastes contra ele. Porque nós o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, mas contra o Senhor. Disse mais Moisés a Arão: Dize a toda a multidão dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falava a toda a multidão dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu em uma nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: À tarde comereis carnes, e pela manhã sereis saciados de pães, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aconteceu, pois, de tarde virem codornizes, que abriram os acampamentos, e pela manhã havia uma camada de orvalho em torno dos acampamentos. E tendo coberto a superfície da terra, apareceu no deserto uma coisa miúda, e como pisada num almofariz, a semelhança de geado sobre a terra. Tendo visto isso, os filhos de Israel disseram entre si: Manhu, que significa: Que é isto? Porque não sabiam o que era. E Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos dará para comer. Não é? Então, traçando agora esse paralelo, não é? Nós vimos então lá no deserto, né? Lá no Antigo Testamento, né? Moisés, Arão, tudo mais, no deserto com os filhos de Israel, recebendo então aquele pão do céu, aquele maná do céu. Só que hoje, não é? Agora no Novo Testamento, nós percebemos que, beleza, vocês lembram daquele evangelho, né? Que foi anteontem, né? Inclusive, que a gente via Cristo na sinagoga e que não tinha feito milagre nenhum porque lá não tinha achado fé? Agora no deserto, nós vemos um novo maná. No deserto, nós não só temos esses pães que Cristo multiplica, mas ele, assim, diante, não é? Daquele milagre, nós temos algo muito maior, porque é o próprio maná dos céus. É o próprio Cristo que está na frente deles, certo? Então, assim, a gente, não é? Leva lá os nossos 5 pães, né? E 2 peixes sempre, né? A gente não tem muita coisa pra oferecer a Deus, né? A gente tem a nossa vida miserável, né? A gente tem nosso coração, assim, muito imperfeito, né? A gente tem um amor muito pequeno por Deus, certo? Mas Deus, ele pega esse amor e ele vai multiplicando esse amor, não é? Esse maná dos céus, né? Que é justamente o próprio Cristo se dando na Eucaristia, multiplica o nosso amor,
e multiplicando o nosso amor. Veja, não há coisa mais importante na nossa vida. A gente não pode viver simplesmente como Herodes, né? A gente não pode viver cada dia, né, com as nossas preocupações muito humanas, né? Com as nossas paixões muito humanas, né? Como Pilatos, que tinha um orgulho sobre tudo, que não queria. Ah, não, porque o povo falou, certo? Mas não é porque o povo falou que tu vai fazer, não é? Não é porque, por exemplo, Herodes, ele jurou e não queria quebrar o juramento que ele tinha que fazer. A gente sabe que um juramento, quando ele é errado, é uma obrigação, um dever que você não cumpra. E o que ele fez? Por orgulho, justamente por muita estima, não é? Ele não quis quebrar o juramento e fez o que ele sabia que era errado, que era matar João Batista, certo? Então, que a gente tome coragem, não é? De primeiro perceber quem nós somos, olhar para aquele Gênesis, né? Olhar para o pecado original e não fazer como Adão e como Eva, que ficaram culpando uns aos outros, né? Culpando a serpente, não é? Mas reconhecer a nossa falha, não é? As nossas culpas, certo? O nosso pecado, a nossa desgraça, não é? A nossa miséria. Porque olha que coisa bonita, não é? Diante de toda a nossa miséria, diante de todos, assim, nossos poucos pães, né? Enfim, os nossos 5 pães e 2 peixes, né? Nós conseguimos então ser multiplicados, né? Ter esse amor crescido em nós, certo? Um amor que não nos cabe. E olha, é um amor que tanto não nos cabe, que é um amor que não acaba em Deus, certo? Me incomoda muito ver esses dias, assim, hoje, por exemplo, eu fui não tava lá no Xalã, tava na minha paróquia de origem e tudo mais. Mas me dói muito, assim, ouvir, né, o pessoal falando muito sobre empatia, muito sobre respeito e pouco se fala sobre caridade, não é? É como se todo aquele amor se tornasse um projeto político quando não é, não é? Na verdade, o amor que Cristo fala é o que a gente vê hoje no Evangelho, né? Dá-lhes vós mesmos de comer, não é? É assim como Cristo se dá por nós, nós temos que se dar por eles, né? Porque o nosso amor é muito pequeno e ele não consegue equilibrar o amor que Cristo tem por nós, né? Então, caramba, onde é que a gente consegue completar esse amor, né? Como Santa Catarina de Sena falava, né? Santa Catarina queria amar Cristo como Cristo amava ela. E como é que ela descobriu, então, que ela poderia amar dessa forma? Ela descobriu que ela poderia amar dessa forma no outro, né? Ela descobriu que ela pode amar dessa forma no seu irmão, né? Naquele mais fraco, certo? Porque nós somos irmãos. No fim das contas é isso, né? No fim das contas nós somos irmãos. E um pai, ele sai glorificado quando os filhos se amam, não é? Enfim, show de bola. Então, dito isso, certo? Dito tudo isso que a gente falou agora, faltando 10 minutos mais uma vez. Meu Deus. Ó, inclusive, tá lá no YouTube já a nossa última call, né? Aliás, ontem aconteceu uma call bem curtinha aqui com o Francis Davi. Não é porque eu queria guardar tudo isso pra falar hoje pra vocês. Mas, assim, a call de sexta-feira tá logo lá no YouTube. E foi Clube do Livro, né? Então foi 50 minutos de meditação e 10 minutos de Clube do Livro. Mas enfim. Eu queria realmente só fazer essa introdução, né? O exame de consciência. Eu acredito que tem que começar ali, né? Tem que começar justamente no momento que nós olhamos, certo? Para os nossos pecados, né? Que a gente olha assim, primeiro, se reconhece, né? O Padre Paulo, no Ensinas a Orar, ele fala isso, né? Que toda vez que, sim, que você for orar, primeiro tu faz o seguinte, cara, tu para e pensa, onde é que tu tá, né? Tipo assim, qual a tua situação, o teu estado de vida? E, então, tendo em mente o teu estado de vida, tu primeiro fala isso pra Deus. Porque assim, no Gênesis, né, a gente vê que Deus ele não perguntou, né, não perguntou pra serpente, porque ele já sabia, não é? Por que ele pergunta não pra Adão e pra Eva? Porque ele queria que eles se arrependessem, certo? E isso é a mesma coisa, Deus sabe, assim, Deus sabe muito melhor do que a gente a nossa própria vida, né? Mas é muito importante que a gente, diante dele, nos coloque, né? Que a gente se ofereça, né? Fale assim, caramba, eu estou aqui, não é? Assim, na minha miséria, com tais preocupações, aí tu fala as tuas preocupações, não é? Ah, ansioso, não é? Enfim. E aí tu começa, certo? Começa o quê? Numa oração. Enfim, mas depois, assim, vamos deixar isso daí pra falar melhor no PDF, certo? Caramba, eu tava muito nervoso porque é muita coisa pra falar, né? Mas deu certo, graças a Deus. Vocês viram minha felicidade, né? De ter dado tudo certo. O PDF é curtinho, mas dá pra gente falar. Caramba, eu abri o chat agora. E eu li um motocotó com giló, mano. Me ajudem. Calma aí, pessoal.
Enfim. Vamos pro PDF, tá? Vamos pro PDF que talvez ainda hoje, né, a gente consiga acabar. Mas, enfim, eu queria falar mais sobre isso aqui, que é muito precioso pra nós. Mas, enfim. Todo cristão precisa ter diante de si a mesma pergunta que São Bernardo fazia sobre a própria vocação. Bernarde, ad quid veniste, né? Como tem aqui, né? Bernardo, para que vieste, né? Então, nesta primeira pregação de nosso retiro espiritual, antes de apresentar os meios através dos quais haveremos de nos santificar, Padre Paulo nos convida a um sincero exame de consciência. Sem nos encontrarmos primeiro com nós mesmos, não é possível termos um verdadeiro encontro com o Senhor. O seminário de uma diocese deveria ser motivo de grande alegria, tanto para o clero quanto para os leigos, pois é nesse ambiente de oração e estudo que são formados os homens de Deus, aqueles que preferiram a vida interior à exterior, a austeridade à perfeição em vez do conforto e da mediocridade. No seminário, os jovens são convidados a tomar parte da suprema oblação de Cristo pela salvação das almas, de modo que o seminarista, não por sua pessoa, mas pela ação da graça de Deus na sua vida, converte-se num ícone de esperança para o futuro da igreja. Uma vocação como essa não pode exigir menos do que a santidade. Não se pode esperar outra coisa de um candidato ao sacerdócio senão uma profunda busca pela perfeição cristã. É por isso que os seminários deveriam ser, acima de tudo, escolas de santidade, que ensinassem os seus alunos a praticar as virtudes cristãs com zelo e dedicação. Afinal de contas, é a eles que o Concílio Vaticano II dirige em primeiro lugar estas palavras graves sobre a santificação. Devem elevar-se a uma santidade mais alta, alimentando e afervorando a sua ação com abundância para a contemplação, para a alegria de toda a Igreja de Deus. O objetivo destas aulas é, pois, indicar o caminho da santidade, trilhado por inúmeros santos e santas ao longo da história da Igreja, a fim de motivar os seminaristas e padres formadores a redescobrir o sentido da sua própria vocação. Infelizmente, muitos seminários já não ensinam o caminho da perfeição cristã, nem creem que seja possível ser verdadeiramente santo, como foram São Pio de Pietrelcina, São João Bosco, São João Maria Vianney e muitos outros. E isso é assim porque não se consideram mais os meios para a verdadeira santificação, ou dito de outro modo, a engenharia da santidade, né? Que é muito caro pra gente, principalmente nesse momento do grupo, que a gente está no Engenharia da Santidade 2. A santidade, assim como um prédio, é um empreendimento que existe uma engenharia adequada. Do contrário, o edifício poderá ruir. Notem este exemplo. Existem vários tipos de prédio, como o gótico, o barroco, o clássico, o moderno. Mas todos eles devem seguir uma mesma regra física, uma mesma engenharia, para se sustentarem de pé. Na igreja, por sua vez, existem vários movimentos e espiritualidades, desde os carismáticos aos monges beneditinos. Todavia, todos devem obedecer à mesma lei da graça, que é o que vai nos fazer santos. Porque o Espírito Santo não nos faz violência, deixando-nos completamente livre para segui-lo ou não. Aquele que coopera com a graça atual recebe graças mais abundantes, ao passo que aquele que lhe resiste perde todas as outras graças e sofrerá um terrível juízo. À vista disso, ao iniciarmos este curso, queremos propor um sincero exame de consciência, sem o qual não nos é possível um verdadeiro encontro com o Senhor, e assim considerarmos não somente as nossas misérias e pecados, como também as nossas boas obras e seus porquês. Isto é, devemos perguntar-nos a que fim tendem as nossas ações. Temos de ir ao deserto de nossas existências e ter a coragem de enfrentar nossa realidade, a fim de apresentarmos-nos sem máscaras diante de Deus. E isso, além de ser doloroso, exige humildade. Devemos, como dizia Bento XVI, inclinar-nos, caminhar espiritualmente, por assim dizer, a pé, para podermos entrar no portal da fé e encontrar o Deus que é diverso dos nossos preconceitos e das nossas opiniões. Ao término desse exercício, descobriremos o porquê de nossa vocação, a força que não nos move a estar no seminário e futuramente, ou melhor, a força que nos move a estar no seminário e futuramente na vida sacerdotal. Existem muitos seminaristas e padres que se perdem na vocação porque se esquecem desse porquê. A vocação cai no vazio, na exterioridade e na falta de amor, pois é muito fácil um padre deixar de amar a Deus quando se afasta do caminho da perfeição.
Por isso, o seminarista e o padre devem sempre ter à frente de si aquela pergunta de São Bernardo de Claraval sobre a própria vocação. Bernarde ad quid venisti? Cara, agora tava em latim, essa última aqui mesmo. Cara, ei, cruel. A gente acabou o PDF, né? Mas como eu falei, eu quero falar mais com vocês sobre isso, né? Então, próxima call é o seguinte: alguém gosta aqui de Diego Reis? Quem gosta de Diego Reis aí? Deixa eu ver. Atenção, eu. Show de bola. Falaremos então do exame de consciência baseado também, né? Vou trazer mais outras dinâmicas na próxima call sobre o exame de consciência, mas falaremos sobre a teoria das personalidades, certo, Diego Reis? Enfim, meus queridos, cara, que graça, grande graça ter dado tempo de tudo, né? Você vê assim como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Enfim, no final acabou dando certo. Liga a câmera de vocês, pô. Liga a câmera de vocês. Tirando as fotinhos, né? Eu resolvi o seguinte comentário. Não, vocês são um casal lindo, parecem até primos. Achei muito legal esse comentário. Pera aí, mano. Eu achei muito legal. Ó, 1, 2, meias e já. Aê! Ei, valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Rezem por mim. Lembrando que amanhã tem Padre Paulo aqui, não é? Não, mas era outra coisa. Pra quem perdeu todas as aulas, como é que acompanha agora? Cara, a gente tá na segunda, mano. Aliás, a gente tá na terceira. Ah. Mas vem pra terceira, pô. Vem pra terceira. E tchau.